Amém. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Vamos nos colocando de pé para a gente já ir se aquecendo, se esquentando, porque essa noite eu creio que vai ser uma noite de renovo para as nossas vidas. Vocês creem nisso? Amém. Vai cumprimentando quem está aí contigo, dá um abraço bem quentinho nessa pessoa que está do teu lado. Fala que bom que tu veio, que bom que tu está aqui. É muito bom estar aqui contigo. Que bom estar com vocês aqui, gente. O pessoal de casa também. Graças a Deus. O Senhor, Ele tem falado conosco desde hoje de manhã sobre nós sermos verdadeiros adoradores. Vai fechando os teus olhos para a gente iniciar e vamos estar falando: Senhor, eu quero te adorar nessa noite, Pai. Eu quero te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Eu não quero estar aqui de qualquer jeito. Eu quero entregar para Ti tudo que eu tenho, Senhor. Aprender a ser um adorador, Senhor, da forma que Tu já pensou para mim. Que nada tire minha atenção nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. E assim, da mesma forma com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com as palmas? Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Aleluia! Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti. Agora quem Ele é? És Deus pra sempre reina. Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Não desfaleces e nem cansa, do fraco és o defensor, és o consolador, e como águia em tuas asas voas. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. És Deus pra sempre rei. Oh, pra sempre reina. Tu és nossa esperança. Eternamente Deus, eternamente Deus. Não desfaleces e nem te cansa. Tu fraco és o defensor, és o consolador, e como águia em tuas asas voas. Mais uma vez, Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Não desfaleces e nem te cansa. Tu fraco és o defensor, és o consolador, e como águia em tuas asas voa, em tuas asas voa, em tuas asas. Vamos cantar mais uma vez? Tu és eternamente Deus, aleluia, eternamente Deus. Ele não desfaleces e nem te cansa. Do fraco és o Ele é o nosso defensor, és o consolador, e como águia em tuas asas voa. Mais uma vez, Tu és
eternamente. Vai declarando isso. Esse é o teu Deus. Eternamente. Esse é o nosso Senhor. Não desfaleces e nem te cansas. Ele é. Do fraco és o defensor, és o consolador. Tem consolo. E como águia em tuas asas voarei. Aleluia. O Senhor, Ele nos convida à adoração em todo tempo. E tem um tempo da nossa vida que a gente aprende a adorar Ele muitas vezes em meio às lágrimas, porque Ele está nos ensinando no meio do processo da semeadura, até chegar ao tempo da colheita. Então, alegra teu coração, porque tudo que o Senhor coloca nas nossas vidas é ensinamento. Louva como se fosse a última noite que tivesse para adorar Ele. Te entrega mesmo nesse lugar. Pede para o Senhor, Ele te dá uma adoração genuína. Seja louvando, seja dançando, seja cantando, orando por alguém, mas te entrega. Tu está na casa do teu Pai. Amém? Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia, declara isso nessa noite. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto E as palmas, declara isso bem forte. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui com a gente? Quem diria que eu viveria Vai olhando ao redor do e vai falando isso para as pessoas. Quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo É isso, irmãos. Declara isso agora nessa aqui noite. com a gente? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo?
em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semear. Agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com fruto. Irmãos, essa é a nossa vida. A gente caminha, a gente muitas vezes chora. A gente se encontra em lugares que nós não gostaríamos de estar, mas que o Senhor nos plantou nesses lugares, para que houvesse ali um desenvolvimento e um despertar no nosso coração. Quando a gente canta esse louvor, a gente está falando de um povo que ele era totalmente escravizado, e que quando ele sai dessa escravidão, ele começa a cantar louvores, eles saem cantando os novos cânticos, porque eles declaram: o Senhor está me dando uma nova canção, o Senhor está me dando uma nova dança. Quem sabe o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar um novo jeito de falar, de anunciar, de proclamar e de testemunhar a tua vida e as coisas que Deus tem feito. Sei que muitas vezes parece que a gente não consegue, a nossa visão é muito limitada diante do que acontece, e por isso que a gente precisa aqui uns dos outros. Por isso que a gente fala: quem diria que o Senhor faria tudo isso? A gente declara que agora nós estamos andando juntos, porque se fosse por nós, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje. Eu quero que tu vá fechando os teus olhos nessa noite, para a gente ter esse tempo de oração. Vai pensando na tua vida, vai pensando nos teus passos nesse momento. Sabe, pensa os lugares que tu foi, pensa as orações que tu fez para o Senhor, orações que tu dizia que não dava mais. Teve momentos na nossa vida que a gente orava isso, e a gente dizia: Senhor, vai ser até aqui, Pai, eu não tenho mais força, não tenho mais condição. Tudo que eu tenho aqui para te entregar são lágrimas, são dúvidas, são dores, Senhor. E hoje o Senhor está te dando uma das respostas. Ele diz: eu te trouxe para esse lugar para que tu não andasse mais sozinho, para que tu soubesse agora compartilhar essas dores, para que tu compartilhe agora esses pensamentos, essas confusões que elas vêm da nossa própria mente, de pessoas que decidiram em algum momento andar sozinha, mas que o Senhor atraiu para esse ambiente da comunhão. Fortalece a vida dos meus irmãos aqui, Senhor, nessa noite. Vai orando pelo teu coração, vai falando com o teu Pai aqui. Esse é um momento para tu te derramar aos pés do Senhor, e para declarar que com gratidão no coração tu vai continuar dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está me dando força hoje, eu sei que o Senhor está me dando um novo ânimo, uma nova canção, e eu nem sei como ainda, mas eu sei que agora eu tenho uma igreja aqui para caminhar comigo, para me auxiliar. Sabe, não ora sozinho nesse momento. Se tu quiser te aproximar de alguém, se tu quiser ficar no teu lugar, mas te sente com liberdade aqui, tem liberdade na presença do Espírito, tem liberdade na presença do Senhor, porque Ele é santo, e é só por causa dEle que nós continuamos sendo alcançados pela misericórdia todos os dias. Santo, vai louvando nessa noite. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Somente Ele é. Só Tu és santo.
Só Tu és santo, Senhor. Falando conosco, Pai, nessa noite. Só Tu és santo. Nós queremos voltar a ser como crianças que dependem, Senhor, de Ti. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Aleluia. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Quero ser como criança. Oh, te amar pelo que és. Vai declarando isso e voltar. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Nós nos tornamos tão independentes. E deixo de simplesmente não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do Teu abraço, Senhor, Senhor. Diz pro Senhor nessa noite: abraça-me. É o Teu abraço que cura, Senhor. Abraça-me. Tem um abraço pra tua vida nessa noite, vai te curar. Abraça-me. Busca esse abraço, aleluia. Oh, com os Teus braços de amor. É isso, procura onde está esse abraço. Abraça-me. O Teu abraço, ele consola, ele conforta. Busca nessa noite. Abraça-me. Abraça-me com os Teus braços de amor. A gente vai fazer essa oração mais uma vez nessa noite. Nós queremos ser. Quero ser como criança. Te amar pelo que és, oh Senhor. Voltar à inocência e acreditar somente em Ti, e acreditar em Ti. Mas às vezes nós somos levados por nós mesmos. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Nós tornamos tão sozinhos, tão independentes, e deixamos de crer no amor e no Senhor. E deixo de simplesmente crer. É tempo de voltar a crer. Eu não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do Teu afago,
nessa noite. Porque a gente foi declarando que conforme vai passando o tempo, muitas vezes a gente vai ficando só. A gente vai ficando enrijecidos dentro da nossa fé. E não é isso que o Senhor ele tem para nós. Ele tem o poder do amor que é gerado no coração por Deus na vida dos nossos irmãos. E eu quero que tu busque alguém e abrace essa pessoa e ore com ela. Sabe, é uma figura profética isso que a gente vai declarando. Quando a gente se permite que o nosso abraço ele encontre a vida de outra pessoa, a gente está declarando que nós não somente precisamos disso, mas que nós também agora declaramos que nós entregamos aquilo que a gente tem. Procura alguém nessa noite. Volta a ser como essa criança. De manhã a gente foi falando de uma essência. E agora a gente vai finalizando e dizendo que a gente precisa do abraço do Senhor. Nós precisamos desse abraço nessa noite. E quando a gente vai se movimentando, a gente vai declarando isso. Abraça. Oh, abraça, abraça, Senhor. O teu abraço que cura. O teu abraço que transforma, Deus. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Nós nos tornamos tão independentes que a gente esquece. E deixo de simplesmente ver. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu amor. Aleluia! Tem o toque do Senhor, tem a cura do Senhor, sim. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Vem nos abraçar, abraça-me. Oh, o teu abraço que cura. Abraça-me. Abraça-me. Sim, Senhor, vai doendo teu rio nesse lugar, com os teus braços, com os teus braços de amor. Vem nos abraçar, abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com os teus braços de amor. Eu não posso viver, eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, aleluia, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. 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 Com seus braços de amor. Graças a Deus, é muito forte esse momento que a gente tem de abraçar uns aos outros, né? É um desafio a gente sair do nosso lugar, parar de esperar alguém vir abraçar a gente e ir até as pessoas para abraçar e para orar e para
entregar aquilo que a gente tem recebido. O Senhor, Ele tem nos entregado muita coisa. O Senhor tem nos entregado uma palavra sólida nesse lugar. A gente tem ouvido a voz dEle. Ele tem mexido profundamente no nosso coração. Por isso, não te conforma e não te envolver na vida dos teus irmãos. Isso tem que ser um clamor constante do teu coração. Eu tenho recebido muito, Senhor, de Ti. A gente falou hoje de manhã que um adorador é alguém que é totalmente satisfeito no Senhor, sabe? Que já recebeu tudo do Senhor e agora ele proclama, agora ele fala, agora ele louva, ele ora, ele não se cansa. Vai ficando com isso no teu coração, de tu entregar tudo, tudo é do Senhor, tudo que tu tem, nada mais é teu, nada mais te pertence. Fica com essa palavra no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele partiu o pão. Serviu o vinho, nos deu plena
Sabe que uma das expressões do pecado, porque o pecado tem expressões na vida do homem. Uma das expressões claras do pecado, que a gente começa a ganhar sensibilidade, conforme a gente vai buscando a palavra, buscando a Deus de todo o nosso coração, a gente vai percebendo que é a expressão da posse, de se apropriar das coisas. Por quê? Porque quando a gente está longe de Deus, que o pecado nos afasta de Deus, a gente fica inseguro. E a gente tem uma sensação, nós trabalhamos isso nessa manhã. Nós temos uma sensação de que está faltando alguma coisa para nós. E aí, começa a cobiça do nosso coração a ser alimentada. E aí tu vai começando a querer ter, porque a sensação é que tu não tem. Então tu vai querendo te apropriar de coisas, de pessoas, sem a gente se dar conta. Por isso que eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, família na fé, a gente cantar isso de novo, dizendo isso aí como uma palavra profética mesmo. Porque quando a gente amadurece, o que é a maturidade? É a sensação que nós temos tudo, que nós temos muito além daquilo que pedimos ou pensamos, nós temos muito mais do que merecemos, nós somos herdeiros com Cristo, nós temos tudo. E aí por isso que a gente diz, tudo que a gente tem é teu. Por isso que só pode dizer que tudo que eu tenho é teu, é um filho. Então é muito bonita essa oração e eu quero orar junto contigo de novo, junto com a igreja. Entrega o teu coração dizendo isso. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é tu que é na minha vida. Amém, irmãos? Declara isso profeticamente, com toda a força do teu espírito nessa noite. Tudo que eu tenho é Tudo! teu, Tudo é teu, Senhor. Tudo que eu sou é teu, Filho. Tudo. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia. E tudo que eu tenho é teu, Cristo. E tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, Aleluia. meu destino por inteiro, tudo é teu. E tudo que eu tenho é teu, Cristo. E tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Amém, graças a Deus. Dá uma salva de palmas em adoração ao Senhor, que tudo é dele. E a gente diz que tudo é dele, não é porque ele está exigindo que a gente diga que tudo é dele, é porque os nossos olhos se abrem e a gente começa a reconhecer isso. Então também, quando nossos olhos se abrem, as coisas que são tuas, elas vão começar a vir para ti. Amém? Não porque tu tem um desejo de posse, mas porque aquilo que é teu, foi o teu pai que te deu, e ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar naquilo que o teu pai te deu. Amém? Por isso nessa hora agora de adoração, aqui nesse ambiente de oração, da família, da fé, a gente quer também ter esse momento aqui dos nossos dízimos, das ofertas. Quando a gente fala dos dízimos e das ofertas, irmãos, a gente não está falando
ensinar princípios que são básicos para aqueles que vão amadurecendo na fé. Então, se tu é dizimista, ofertante, se tu já entende esse princípio, faz isso como expressão de adoração nessa noite, nesse lugar. Se tu não entende ainda, ou se tu tem alguma dúvida, não faz nada, não faz nenhum movimento, até que tu saiba plenamente o valor que tem dessa semente que está nas nossas mãos e que a gente deposita elas numa terra fértil. Amém? Vamos cantar mais um pouquinho, que tudo que nós temos é dele. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, Aleluia. meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Glória a Deus. Antes de sentar, dá um sorriso para alguém, dá um abraço em alguém, aperta a mão de alguém, dá um beijo em alguém, num irmão, numa irmã. Um sorriso. Não tem nada mais lindo, né? Um sorriso de amor, o amor do Pai. Tudo que a gente tem é do Senhor. Sabe que tem uma palavra, né? Quando Jesus está falando no Sermão do Monte, ele fala que os nossos tesouros, que as nossas riquezas, quando elas estão depositadas no céu, o ladrão, ele não pode roubar. Obrigado. O ladrão não pode roubar, não pode levar. A traça e a ferrugem não pode corroer. Graças a Deus, nosso tesouro está no céu, porque quando nosso tesouro está aqui, quando a gente se deixa, né, levar pela nossa carne, e a gente quer ter posse das coisas, até aquilo que a gente acha que é nosso é levado. Fica fácil, somos uma presa fácil para o inimigo da nossa alma. Amém, queridos? Graças a Deus, vamos ter um tempo também de oração aqui, né? Gente pedindo oração por enfermidade aqui. A Bernadette, né, Lídia? Está na UTI, né? Glória a Deus. Quero orar também por uma família ontem. Um senhor de 75 anos, ali no prédio da rádio, né, Tayana? Cadê a Tayana? Está na cozinha. 75 anos, foi ali fazer uma massagem, teve um infarto fulminante. E me tocou muito assim, Guilherme, porque eu fiquei muito compadecido assim, pensando na tristeza, né? Na tristeza que aquela família estava passando. Então a gente vai orar por consolo para essa família também, amém, irmãos? Você quer orar comigo? Para que eles sejam consolados nessa hora tão difícil. Em nome de Jesus. A primeira vez do Everton aí, né? Onde é que está o Everton? Ah, o Everton. Tudo bem, Everton? Graças a Deus, que bom que tu veio, Everton. Nos visitar aí, a gente recebe com o coração muito aberto, viu? Fica à vontade aí, te sentindo abençoado e sabendo que tu é uma bênção também no nosso meio. Tá o Magnus aí também? Ah, o Magnus está ali. Glória a Deus. O Magnus eu já conheci. Lá na igreja do pastor Elisandro, né? O pastor Elisandro tem uma igreja diferente lá. Hein, pastor Elisandro? Glória a Deus, né? Estivemos juntos lá, já teve junto com o pastor Tiago também. Glória a Deus pela tua vida, Marcos. Que bom te ver aí, meu irmão. Que bom te ver. A gente teve um bom papo aquele dia ali, né? E esse papo continua, não termina mais. Que bom. Sente também
à vontade, abençoado. Tá aí também o Gustavo e o Pedro, que é a primeira vez, né? Glória a Deus. A Camila já tem andado já com a gente, né? Gustavo, Pedro. Tudo bom, Pedro? Tu é goleiro também, Pedro, não? É também? Eu achei que tu tinha cara de goleiro. Irmãos, deixa eu aproveitar essa deixa aqui, né? Falar de goleiro, né? Sabe, quando eu falo de goleiro, eu ganho até uma postura diferente aqui, né? Até uma estatura eu ganho aqui, hein, Guilherme? Até a minha passada começa... Mas, irmãos, tudo que a gente faz é para expressar Cristo. Amém? Qualquer coisa. Nosso casamento expressa Cristo. Nossa família expressa Cristo. Tudo. Cristo é tudo. Em todos. E através de todos. E essa figura do goleiro, pegar a figura do Gustavo aqui, que é a minha figura também, porque eu também sou goleiro, para quem não sabe disso ainda. Que quem é goleiro sempre, não existe ex-goleiro. Que nem ex-pastor, não tem ex-pastor também. Pastor é pastor. Pode estar meio quebrado, mas é pastor. Goleiro também. Eu estou meio quebrado também para ser goleiro, mas eu sou goleiro. O goleiro, ele é a expressão muito interessante de Cristo. Uma expressão de liderança. O goleiro, ele tem uma característica que ele vibra e sofre sozinho. Ele é um cara diferente. A roupa dele é diferente daquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo outra coisa. O treinamento dele é diferente, é separado. Ele é um cara diferente. Cristo é um cara diferente. Ele tem uma característica, o goleiro, depois a gente pode conversar mais sobre isso, é muito interessante. O goleiro tem uma característica que as pessoas, é muito difícil saber o que ele está fazendo. É muito difícil quem conhece, quem está dentro do futebol, quem está dentro do esporte, é muito difícil conhecer as minúcias da posição, os detalhes da posição. É uma posição cheia de detalhes. E Cristo é assim, às vezes Cristo é difícil de saber o que ele está fazendo. Às vezes a gente na vida da igreja está fazendo, está falando algumas coisas, e as pessoas não estão entendendo muito bem o que a gente está fazendo, e aí criticam a gente meio fora de hora. Também às vezes elogiam a gente também, sem a gente ter que ser muito elogiado. É interessante essa posição de goleiro, né, Gustavo? Gustavo sabe do que eu estou falando. Mas graças a Deus te ter aí, meu irmão, com a tua família aí, eu fico muito feliz aí, com a tua casa, esse ministério que a igreja tem aqui do futebol, né, a partir da minha vida. Nós temos um ministério, tem uma palavra de Deus para o esporte e para o futebol, aqui nesse altar aqui, irmãos. Uma palavra de Deus aqui, de orientação, de correção, de admoestação, de ânimo, de estímulo. A gente tem que saber como falar com esse povo aí, um povo precioso, um povo especial. São meio desconfiados assim, mas eles são especial, né, Guilherme? Guilherme é meio desconfiado ali, mas ele é especial. Graças a Deus. Tem algum, quem é que está aí? Tem alguém do futebol aqui, está ali, ó, o Jean-Pierre está ali. Ganhou, né, Jean? 2-0 fora de casa, hein, Jean? Tá soltinho, hein? Tá com bicho no bolso. Ainda bem que eu não me esqueci de botar os dízimos aqui. Glória a Deus. Vidal tá lá também. Vidal tá na guerra, tá numa luta. Machucado. O jogo dele é no DM. É os fisioterapeutas, que são médicos, né, Vidal? Tá firme aí. Fica firme, meu irmão. Fica firme nessa batalha aí. É muito mais do que o jogo, meu irmão. É muito mais do que o jogo. Fica firme aí. Tem jogo nesse lugar onde tu está também aí. Cristo vai te ensinar aí a te comportar no meio dessa tristeza aí do coração. Em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos. Quero chamar aqui as crianças aqui para subirem. Os nossos profetas aqui. Hoje de manhã a gente aprendeu, né? Que eles são profetas, adoradores. Vai lá, Ana Lu. A Ayla, como está grande, o Mateu. Imagina, eles eram os bebezinhos. O Mateu, ele quer sempre a bateria, né? Glória a Deus. Já tem outros bebezinhos chegando aí. Hoje tinha um outro pequenininho de manhã, né? Como é que é o nome? É o da Duda, né?
É Mateus, né? Estava aí também, os parceiros estavam aí de manhã. Glória a Deus. Que bom. Pastor Tiago, vem aqui orar pelas crianças, pela escolinha. Para que a escolinha não seja só um lugar de entretenimento, mas um lugar de ensino mesmo, né? De revelação para eles. Que haja revelação para o coração deles. Amém. Amém, graças a Deus. É isso, é importante a gente entender o quão precioso é a gente estar com os nossos filhos na igreja. Amém, irmãos? A gente está submetendo essa educação que Deus colocou na nossa vida temporariamente, submetida à vida da igreja. Não tem como. A gente não consegue sem a comunhão. Amém? Estende suas mãos para cá, tu que está online também. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu tens revelado os Teus mistérios, Pai, para a vida da igreja. Tu tens revelado o Teu amor e não tem sido diferente para essas crianças aqui, para esses adolescentes, para os jovens, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Pai, ela venha penetrar nos corações, num solo fértil, Pai. E ela venha multiplicar, Senhor. Que nada impeça da Tua palavra florescer no coração dessas crianças, Pai. Em nome de Jesus, que aqui elas venham encontrar a resposta, Pai, para as dúvidas, a resposta, Pai, para todos os questionamentos, em nome, que elas não venham buscar lá fora, mas que elas venham buscar aqui. Então gera responsabilidade na vida dos pais também, dos professores, Pai, em nome de Jesus. Nós não podemos andar sozinho, Pai, a gente crê e a gente entende isso. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado, Tiago. Glória a Deus, vamos subindo ali devagarinho. Já está vindo outros bebês aí, né? Hein, Jana? Glória a Deus, né? Legal. Imagina, a Ayla era um bebezinho, né? Agora já... Hein, Vitor? Bebezinho, Vitor. Já está ali, ó, correndo por tudo. Ah, ela está ali com a mesma roupa da Jana. É tal mãe, tal filho, o nome disso, né? Glória a Deus, é isso mesmo. Fica bonito, né? Que legal. Que bom te ter com a gente aí, Roberta, viu? Bênção de Deus te ter com a gente também. Fiquei feliz aí de te ver aí hoje. Todos os irmãos, né? Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra, queridos? Vamos ouvir a palavra de Deus agora. A exposição da palavra. Esse é o momento mais importante do nosso culto. O nosso ministério, ele gira completamente em torno da palavra. A palavra revelada pelo Senhor. Amém? Vamos orar a Deus agora para a gente receber a palavra de Deus. Aí orando pelo teu coração, vai dizendo: Senhor, abre o meu coração nessa noite. Abre o meu coração nessa noite, nessa manhã, para quem está no Japão. Abre o meu coração. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero entender a tua palavra como tu quer falar comigo, Pai. Vai dizendo isso para Deus. Eu não quero ouvir conforme a minha interpretação. Eu não quero ouvir conforme a minha necessidade. Eu não quero ser tendencioso. Senhor, abre o meu entendimento e fala o que tu quer falar comigo. Em nome de Jesus. Ora também pela vida dos teus irmãos. Senhor, abre também o coração dos meus irmãos. Eu não conheço os desafios, as lutas deles, mas eu conheço o Senhor que conhece os desafios deles. Cuida, Pai, e fala com eles através da vida do pastor Eduardo. Abençoa também a vida do pastor Eduardo, em nome de Jesus. Esse jovem pastor, Pai, obrigado, Pai. Nós reconhecemos o coração do teu filho, nós reconhecemos a sua casa, Senhor, a Taeno, Matias, nós reconhecemos o que tu tens feito, Senhor. Guarda o coração do teu filho, guarda o coração do teu filho de toda a soberba, de todo orgulho. Guarda, Pai, dá para ele a medida da tua graça, Senhor. Aquela humildade que nos deixa ousados, Pai. Essa medida, Senhor, nessa noite nós queremos receber da tua vida através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos.
Alegria, né? Boa noite para quem está em casa. Bom dia para o Thiago. Graças a Deus, que bom ver esses rostinhos aí de novo. A gente vai se encontrando, né? Nessas reuniões aí que Deus dá pra gente. Domingo à noite ele também é muito especial. A gente fica feliz, né? Da gente poder estar juntos. Tá feliz nessa noite? Eu tô feliz nessa noite aqui de ver. Fazia tempo que eu não vi o Diego. Hoje eu e a Tayana tava passeando, a gente lembrou dele. Não, o Diego entrou ontem lá na reunião, a gente fica com saudade, né? A gente foi viajar semana passada. E a gente vai ficando com saudade, assim, de dar um abraço nos irmãos. É por isso que hoje foi o dia do abraço aqui, né? De manhã se abraçamos um monte, hoje à noite também. A gente gosta, né, de estar juntos aí. Graças a Deus, que a gente nunca perca isso, sabe, irmãos? Eu oro sempre a Deus, assim, para eu nunca perder, assim, essa vontade de estar juntos, assim, porque o diabo, ele sempre vai tocar, assim, para nos separar, irmãos. O diabo, ele sempre vai tentar montar armadilhas para que a gente venha andar sozinhos. Tu pode ver que quando a gente começa a ficar em crise, porque às vezes a gente passa, assim, né, por momentos delicados, assim, da nossa vida, de entendimento, né, de dúvidas, às vezes vai entrando algumas dúvidas assim no nosso coração, e a primeira coisa que é tocado é a comunhão. Interessante isso, né? Porque o diabo, ele sabe, o inferno, ele sabe, irmãos, o poder que tem quando a gente está juntos. Ele sabe o poder que tem. Quando a gente se junta, pastor Thiago, quando a gente se junta para conversar, para abrir o coração, ele sabe que dali desce a revelação de Deus. Onde está 2, 3 ou mais reunidos, diz que ali ele está. Por isso que a primeira coisa não vai ser tocado na tua leitura da Bíblia, no teu devocional, não vai ser tocado nas tuas orações lá com Deus. A primeira coisa que é tocado é: quer saber, eu não vou mais andar junto lá com aqueles irmãos lá que ficam dando uns gritos e ficam mandando se abraçar toda hora. Eu vou ficar em casa. É isso que a gente pensa, né? Então que a gente nunca perca, assim, irmãos. Ora comigo nessa noite, Senhor, que eu nunca perca a alegria de encontrar os meus irmãos. Sabe, mantém essa chama acesa dentro de mim. Por isso que a Bíblia nos orienta, assim, a palavra de Deus, que a gente não venha deixar de congregar, né? Como é o costume de alguns. E congregar não é só vir na igreja, irmãos. Congregar é ter comunhão. Congregar é a gente ter relacionamentos íntimos, profundos uns com os outros. E é o que a gente vive aqui, né? Então, graças a Deus. E essa palavra, ela veio no meu coração hoje, que eu quero dividir com vocês. Num desses momentos que a gente tem de comunhão, estava com o Léo lá em casa, o Léo Baldiceira. E a gente estava conversando ali sobre a vida dele, aquilo que ele vinha passando, ele, a Rai. E aí Deus deu aquela palavra ali na hora pra gente. E aquilo ficou no meu coração. E depois Deus foi me ministrando através daquela palavra. Porque quando Deus dá uma palavra pra gente, irmãos, é primeiro pra nós. Então antes de eu vir aqui, explanar aqui pra vida da igreja, essa palavra trabalhou meu coração. É muito tremendo assim a experiência que eu tenho com a palavra, porque quando Deus me dá uma palavra, ou aquilo ali já aconteceu comigo, ou se não aconteceu, se eu analiso, vai acontecer. É muito forte a experiência que a gente tem com a palavra de Deus, irmãos. Eu já me preparo, analiso, isso aqui ainda não aconteceu. Eu já me preparo ali, porque eu sei que Deus vai falar comigo através de alguma situação. Por isso que o que a gente não pode, irmãos, deixar de buscar a palavra de Deus. Não deixa de buscar a palavra de Deus. Sabe, quando a gente se junta, quando a gente se reúne, busca a palavra de Deus junto ali. Quando tu tem se juntado, quando tu tem se reunido, tu tem buscado a palavra de Deus com alguém? Tem buscado essa palavra revelada? Tu tem buscado algo para aquele momento ali, com temor? Deus sempre tem uma palavra revelada. Isso não tem faltado no nosso meio. E a gente tem que louvar o nome do Senhor por isso, irmãos.
Não tem faltado palavra revelada. A gente veio hoje aqui de manhã, palavra revelada. A gente vem de noite, palavra revelada. A gente acorda de manhã nos devocionais, palavra revelada. Isso tem que causar temor no nosso coração. Para a gente não ser pessoas que banalizam isso assim, né? A gente não pode banalizar a palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir ali em Mateus, no capítulo 16. A partir do versículo 21. Aline, se tu puder botar a NVT, essa aí? Show. Essa aí que eu vou querer ler depois. Graças a Deus. Essa aqui que eu tô lendo é NAA. Mas deixa a NVT aí, porque depois eu quero pegar um trechinho que muda a tradução um pouco. Mateus 16, a partir do versículo 21. Diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Até aqui. Então olha só o que está acontecendo aqui, irmãos. Jesus está no ministério dele, está na caminhada dele ali, e ele já começou a fazer muitos movimentos ali de cura, movimentos de multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus já está operando ali muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres. Jesus ali ele já está sendo muito conhecido naquela região. E diz que em um desses momentos que ele está caminhando para um lugar, que era a região ali da Cesareia de Filipe, ele está caminhando ali com os discípulos, no momento ali de viagem, essas viagens que a gente vai fazendo, né? Ele está ali e aí ele faz uma pergunta para os discípulos. Isso me chamou muita atenção. E ele pergunta para os discípulos: olha só, o que os outros estão dizendo que eu sou? O que os outros dizem que eu sou? O que vocês estão andando aí no meio da multidão, estou fazendo os milagres ali? Eu quero saber, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Interessante isso, né? Porque às vezes a gente diz: eu não estou nem aí porque os outros pensam de mim. Estou nem aí. Quero nem saber. Nem me conhece. Nem sabe quem eu sou. Nem sabe da minha intimidade. Nem sabe o que eu vivo. Nem sabe da minha história. E quer falar de mim. Não, irmãos. É importante saber. Não define nada. Esses que estão de longe. Mas é importante saber. Para saber o que a gente tem expressado. O que eu tenho expressado lá no meu trabalho? O que eu tenho expressado lá no clube? O que as pessoas que estão mais distantes de mim têm me observado e visto? O que os meus familiares olham e vê? Aí depois disso, Jesus pega e pergunta para os discípulos: beleza. Aí quem está mais de longe ali diz: não, olha, tu é João Batista. Estão dizendo aí que tu tem o espírito de Elias. Enfim, vão dizendo que ele é Jeremias ou um dos profetas. Então tinha um mix ali de coisas que estavam dizendo que Jesus era. Aí ele pergunta: bom, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês estão dizendo que eu sou?
que vocês acham de mim? Essa pergunta, né? Para os mais de perto, os discípulos, aqueles que andam junto. Irmãos, a gente precisa de pessoas para andar junto com a gente, irmãos. Pessoas aqui que daqui a pouco a gente não vai fazer esse movimento de perguntar, olha, o que tu está vendo de mim? Mas a gente deixar um caminho aberto para as pessoas poderem chegar em mim, pastor Tiago. Chegar em mim e dizer assim, Eduardo, deixa eu te falar o que eu estou percebendo de ti. Tu tem pessoas que têm credibilidade no teu coração para falar aquilo que elas estão vendo de ti? A gente precisa saber, irmãos, das pessoas que andam na nossa intimidade. Só que às vezes a gente tá tão ressabiado, tá tão desconfiado, que foi a palavra que tu usou, né? A gente tá tão desconfiado que a gente fechou a porta do nosso coração para todo mundo. Ninguém consegue acessar a nossa vida para nos auxiliar, para ser igreja na nossa vida. A gente fechou as portas. A nossa esposa não pode mais falar nada pra gente. Os nossos amigos não podem mais falar nada pra gente. Se a gente recebe uma contrariedade ali, já fica brabo, já fica emburrado. A gente não deve ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Procura pessoas para saber como que tu tá andando. E aí ele pergunta ali, no intuito de saber o que os discípulos estavam conseguindo enxergar dele. Ele queria saber qual que era a fé dos discípulos ali, o que eles estavam recebendo de Deus. E aí diz que Pedro se levanta. Esse mesmo Pedro que chamou ele à parte, chama ele e diz assim, olha, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus compreendeu, chegou a hora. Entendeu, revelação. Olha, isso aí não foi nem carne nem sangue, isso aí foi uma palavra revelada do alto para ti. Isso aí não foi nem carne nem sangue, isso aí foi uma palavra revelada do meu Pai para ti, Pedro. E tu é igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque ela vai estar sobre essa pedra, né? Eu vou edificar. E aí, interessante que Jesus ordenou que não era para dizer para ninguém que ele era o Cristo. Ninguém, não fala para ninguém. Deixa isso entre a gente. Não fica preocupado em espalhar isso aí. Essa fama aí de quem eu sou. Não, fica. E aí, diz que agora, depois daquele tempo ali, depois daquela revelação de Pedro, agora ele começa a falar mais claramente para os discípulos aquilo que ia acontecer com ele. Que ele ia ser entregue, que ele ia ser morto, que ele ia sofrer, que os religiosos ali iam ser os principais a atacar a vida dele. E aí, esse mesmo Pedro aí, escutando aquilo, diz que chama Jesus à parte. Muito bem intencionado, com aquela moral ali que tinha acertado na revelação de quem Jesus era. Muito bem intencionado, chama Jesus à parte. Falou, Jesus, naquela caminhada ali que eles estavam, né? Jesus, chega aqui um pouquinho. E diz que Pedro começa a repreender Jesus ali. Diz, olha, de modo nenhum, isso aí não vai acontecer contigo. De modo nenhum, isso aí não vai acontecer. Fico pensando, Pedro ali, diz, mas esse cara aí tá ficando maluco. Dizer que isso aí vai acontecer com ele. Imagina agora no auge da carreira dele, no auge ali da sua fama, no auge ali dos seus milagres, no auge do seu vigor, 33 anos. Isso aí não pode acontecer com ele. Isso aí ele tá vivendo uma ilusão. Isso aí não vai acontecer contigo, Jesus. E aí Jesus rapidamente olha para Pedro e num discernimento fino
como ele não estava envolvido emocionalmente com aquele homem ali, ele olha para Pedro e fala o seguinte, tu deixa no versículo 23 ali para mim, Aline, para a gente ler juntos ali no NVT, aí. Diz que Jesus voltou-se para Pedro e disse, afasta-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas, olha que interessante isso, irmãos, apenas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus. Jesus olhou para Pedro, viu que ele estava muito bem intencionado, estava ali com a maior das boas intenções para ele, estava ali querendo dar um conselho, só que ele viu que na verdade era Satanás, aquilo ali já não era uma palavra revelada, aquilo ali já era o inferno através da vida de Pedro. Interessante isso, né, irmãos? Como a gente tem que andar em discernimento de espírito, como as coisas não são pessoais, não leva nada para o pessoal, irmãos. Como é uma análise de espírito, sempre tem um espírito por trás de cada pessoa, sabe? Não fique envolvido emocionalmente se é a tua esposa, se é o teu filho, se é o teu pastor, se é alguém, não. Mesmo que aquela pessoa já tenha entregado algo do alto para ti, a Bíblia diz que é para a gente experimentar os espíritos. Porque às vezes a gente fica tão empolgado, tão emocionado, que a gente vai aceitando tudo. Não. A maturidade é ganhar discernimento de espírito. E Jesus discerne aquele espírito ali e vê que ainda que é o amigo dele, o discípulo dele, que é Pedro, ele diz, isso aqui não é de Deus. E ele diz, olha, te afasta de mim, Satanás, porque tu é uma pedra de tropeço. Interessante isso. E ele diz o porquê que é uma pedra de tropeço. Porque Pedro, ele estava analisando as coisas apenas da perspectiva humana. Pedro estava analisando aquela situação, e se fosse analisar só superficialmente aquilo que estava acontecendo com Jesus, na teoria aquilo não podia acontecer. Aquilo ali era um fracasso. A cruz era um fracasso. Ele morrer daquele jeito era um fracasso. No ponto de vista humano, tecnicamente, aquilo ali não podia acontecer. O inferno, irmãos, Satanás, ele analisa as coisas apenas do ponto de vista. É apenas do ponto de vista humano. Às vezes a gente está sendo pedra de tropeço na vida das pessoas, muito bem intencionado, com dedicação, está chamando as pessoas para tomar um café, está chamando as pessoas para almoçar, está chamando as pessoas para ir dentro da tua casa, está indo de encontro, está indo visitar, está ali se preparando para o treino, tem um colega do lado e tu está dando um conselho ali, a gente está até dedicado na vida das pessoas. Só que aquilo que a gente está aconselhando elas, aquilo que a gente está falando para elas, é apenas algo do ponto de vista humano. Aquilo ali é só técnico. E como a gente vive na era do discurso, isso está cada vez mais rebuscado, pastor. Isso está cada vez mais embasado cientificamente. Isso está cada vez mais bem estruturado. O inferno tem feito algo cada vez mais bem estruturado, para que a gente viva somente no superficial, para que a gente viva analisando as coisas apenas da perspectiva humana. Apenas se aquilo ali vai trazer um benefício para mim ou vai trazer um prejuízo.
Então a perspectiva que eu vou olhando, se eu compro aquilo ou não, se eu vou para aquele time ou não, se eu troco de emprego ou não, se eu troco de amizade ou não, se eu abandono aquela pessoa ou não, é somente de um ponto de vista humano. É somente emocional. Às vezes a gente está orientando a nós mesmos, irmãos, apenas pelos nossos sentimentos. Apenas por aquilo que a gente foi ensinado dos nossos pais. Apenas numa perspectiva da cultura, da onde a gente se criou, da onde a gente cresceu. E a gente está sendo Satanás, a gente está sendo usado pelo inferno, irmãos. Porque aquilo ali não vem do coração de Deus. Ah, Eduardo, então a gente não analisa as coisas desse ponto? Não. Não é isso que está dizendo. O que está dizendo ali que é apenas do ponto de vista humano. Então não quer dizer que a gente não vá analisar as coisas do ponto de vista humano. Tem que analisar. Por isso essa palavra aqui me chamou muita atenção. Apenas. Tu só pega aquilo, tu retira aquilo do contexto. Não. Aquilo que está acontecendo, aquilo que tu está vendo aos olhos humanos, que está embasado cientificamente, que tecnicamente é o correto, que a lei diz que é isso, que normalmente todas as pessoas fazem isso, que na educação de um filho se faz isso, toda essa análise que está tendo, pega isso e agora traz para a perspectiva de Deus. Traz isso agora para o discernimento, traz o superficial para o profundo. Traz isso para entender como que Deus pensa a respeito disso. Beleza, nesse momento, daqui a pouco, eu não faria isso, mas será que Deus não está mandando eu fazer? O que Deus pensa a partir disso? Qual que é a perspectiva de Deus? Por isso, irmãos, que a gente não pode andar sozinho. Porque sozinho a gente sempre vai interpretar as coisas a partir do nosso coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. A gente sempre vai analisar as coisas a partir dos meus interesses, da minha cobiça, dos meus desejos. Porque a gente tem e hoje de manhã a gente estudou sobre isso. O que a gente tem dentro de nós é uma raiz de idolatria. A gente idolatra nós mesmos. E por isso que a gente sempre faz uma análise mais rápida. Ponto de vista humano. Pega isso e traz na perspectiva de Deus. Pega isso que está acontecendo na tua vida e senta com alguém maduro na fé, que tem o teu coração, que caminha contigo intimamente, que conhece tua casa, que conhece teu casamento, e traz e vai dizer assim, ó, vamos orar sobre isso aí, vamos discernir isso aí junto. Eu quero entender em Deus, a minha vontade é essa. Às vezes a nossa vontade, irmãos, analisando do ponto de vista humano, é largar tudo, é abandonar tudo, é jogar a toalha, é dizer não dá mais para mim, não dá mais para mim, não dá mais para mim andar junto. Mas submete isso aí, esse sentimento aí que tu tem para a vida dos irmãos, submete isso aí para a vida da igreja, submete isso aí com temor para entender qual que é a perspectiva de Deus a partir disso. E aí sim, irmãos, aí sim, quando a gente se junta desse jeito, dessa maneira, diz que do alto desce essa palavra. Porque a gente vai se juntando com temor. E diz que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Aí desce uma sabedoria do alto sobre a nossa vida.
que dá uma direção para a gente, que dá um caminho para a gente trilhar. E às vezes nesse caminho, né, Samuel, a gente tem que deixar as coisas, né, como os adolescentes ministraram ontem no nosso coração. A gente tem que deixar as coisas, né, Mariana? Deixar as coisas para trás. Às vezes na perspectiva de Deus a gente vai ter que renunciar. Na perspectiva de Deus, Jesus tinha que morrer, irmãos. Tinha que se entregar para ressuscitar, para entregar a salvação para mim, para ti, para que a gente pudesse estar aqui nessa noite aqui. O Evangelho, ele quebra os paradigmas, irmãos. Ele quebra os padrões deste mundo. A Alice no domingo passado ministrou isso pra gente, que não é mais pra gente andar conforme os padrões desse mundo. É pra gente agora procurar saber qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Procura isso no teu coração, sabe? Queria chamar o louvor para já estar junto aqui comigo. Eu queria orar junto contigo, sabe, nessa noite. Queria orar junto contigo assim, porque a gente está falando aqui de visão, né? A gente está falando de visão aqui, irmãos. O que o Evangelho entrega para a gente é um outro tipo de visão. É um outro tipo de interpretação daquilo que está acontecendo na nossa vida. Porque a nossa perspectiva é sempre de alguém que está sendo injustiçado. De alguém que é muito bom e que os malefícios dessa vida estão nos prejudicando. Que a gente está sendo injustiçado. Era isso a visão de Pedro. É essa a visão do inferno. E o Evangelho veio para abrir os nossos olhos, irmãos. Abrir os nossos olhos. Quero te convidar a ficar de pé. Enquanto o ministério de louvor for trazendo pra gente essa canção assim, eu quero que tu fique com essa palavra no teu coração. Feche os teus olhos, não sai desse ambiente. Vai entrando nessa intimidade com o teu Pai. Vai entrando nesse ambiente de adoração. Vai dizendo para o Senhor, eu sou um adorador. É isso que eu sou, essa é a minha essência. Eu sou um adorador, Senhor. Vai dizendo isso para o Senhor, irmãos. Eu sou um adorador. Tu me trouxe aqui, Jesus, para mudar a minha visão. Vai orando a Deus, irmãos. Enquanto a gente vai sendo ministrado por essa canção, no nome de Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo,
apenas o pecado, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer e ao te conhecer, todo o meu ser se enche de vontade e reina o Espírito sobre a carne. E reina, Senhor, e reina o Espírito sobre a carne. Amém, irmãos. Enquanto a gente vai continuar aqui louvando, a gente quer orar contigo aqui, irmãos. Tu que daqui a pouco tá passando alguma situação que tu não tá compreendendo muito bem e que tu quer ganhar um outro tipo de olhar, uma outra visão. O que Cristo entrega pra gente é uma outra visão, uma visão mais profunda, uma visão que vem a partir da perspectiva de Deus. Se tu quer analisar agora a tua vida a partir não só apenas do ponto de vista humano, mas a partir daquilo que Deus está pensando, aquilo que vem do alto, são pensamentos maiores, mais altos que os nossos. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, para a gente estar orando junto contigo, no nome de Jesus. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua
sobre a carne. Mais uma vez, e reina, Senhor, e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Oh, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Oh, e ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Mais uma vez, e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Senhor, e reina o Espírito sobre a carne. Encoraje essa pessoa que está do teu lado e diz: reina o Espírito sobre a carne. E já vai te despedindo nessa noite de ânimo, irmãos. Ânimo para quem está em casa também. Brasília, Curitiba. Quem mais está ali? Rafa, Milena, Vidal, Ana, Tiago, Bianca, Grace, Pablo, Mar. E no Espírito do Senhor. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Se despede de alguém nessa noite com essa alegria que só o Senhor Ele pode entregar. Dá um abraço bem forte, como o Edu falou. Nós somos esses que nós não vamos desistir de estar abraçando uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém, irmãos? Vamos ter um tempo de dança. Característica nossa, né? A gente tem visto frutos dessas danças. Amém? Podem vir aqui na frente já. Eu sei que tem uma galerinha aí que gosta. Durante a noite andei, onde responderei a uma cansada. Fracos meus pés, com
mas só afundei. E correndo em vão, na contramão, mas conheci quem me salvou. De uma família ele me levou. Ai, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao Mestre, meu Salvador. Porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao Mestre, meu Salvador, grato a ti. Oh, grato a ti. Sim, eu provei e vi toda dúvida, a dúvida se esvair. Eu tenho a certeza, confio em ti. O Padre ele levou, e a vida ele me chamou. Se meu passador ele apagou. Aleluia, declara até o último dia. E até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao Mestre, meu Salvador. Porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao Mestre, meu Salvador, grato a ti. Grato a ti. O inferno não resistirá. Sou livre, eu sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, eu sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, eu sou livre. Porque me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao Mestre, meu Salvador. Porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao Mestre, meu Salvador, grato a ti. Oh, grato a ti. Oh, grato a ti. Eita glória! Venho aqui, posso ouvir uma voz a soar. Levantamos o som para te adorar. Ei, eu vou me ligar no Senhor. Porque não dá pra segurar meu louvor. Tira o pé do chão, vai. E nossa vida nunca fica igual. Quando encontramos o teu amor, esse é o lugar da salvação. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Começou, hoje eu vou receber teu amor. Corações com paixão para estar com o Senhor. Diz assim, bem alto, e eu vou me ligar
Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Todo mundo preparado? E vai chegar a hora. E o quê? E essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento. Galerinha de casa, te adorar. você se prepara porque está Essa é chegando a hora. Esse é o lugar, esse é o momento. Vamos lá. de te adorar. Essa Virou. é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de Vamos te lá, o slow motion adorar. tá chegando. Esse é Eu quero ver todo mundo em casa também. Esse é o lugar, esse é o momento. Slow motion! Vai! Dois, três, Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando encontramos teu nome, Deus.